Tem alguns irmãos que ainda estão contribuindo. Vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado por essa noite. Cada um que contribuiu. Quem não contribuiu, Senhor, que na próxima oportunidade tenha esse lindo privilégio. Pois a oferta não muda o Senhor, muda o adorador. Que sejamos mais conhecidos pela nossa generosidade do que pela nossa prosperidade. Que sejamos mais conhecidos pelos nossos testemunhos de dar do que pelos nossos testemunhos de receber. Que entendamos que a vida é muito rápida e que caixão não tem gavetas e que nós não vamos levar nada a não ser aquilo que nós semearmos no teu reino e nas pessoas ao nosso redor. Por isso, Deus, olha quem está aqui hoje e dá uma resposta muito linda da tua parte, em nome de Jesus. Você crê? Amém. Amém. Rapidamente, enquanto você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, a gente sempre leva o material com a gente. Por quê? Primeiro, porque esse material tem sido construído ao longo de 20 anos. O primeiro livro desse que eu vou falar aqui, eu comecei a escrever ele, eu escrevi esse livro há 20 anos atrás. Então não é algo que a gente fez hoje. Segundo, para ser uma gasolina para a sua fé e para a sua caminhada depois, porque o culto acaba. Mas você precisa chegar lá na sua cidade, na sua igreja, onde você vai, e lá você receber mais através de um DVD, através de um livro. E em terceiro lugar, porque a gente também faz a obra de Deus, nós fazemos através desse material. O Vinícius tem pastor Vinícius, tem 3 CDs, olha, agora, deixa Deus agir. E esse último que ele lançou, Fé, Mais Esperança, Mais Amor, que tem essas canções todas que ele cantou. E eu queria que você levasse esses CDs do Vinícius para casa. Põe muito louvor na sua casa, louvor que vai te levar a ser mais louco e mais apaixonado por Deus. Eu já falei muito do meu material aqui na ESG, mas eu sempre falo, porque tem sempre muita gente nova, como eu estou vendo aqui nessa noite. Tem, olha aqui, o Deus da compensação, que é uma mensagem sobre injustiça. Meu primeiro ano com Jesus, para todos os que estão no início da caminhada com o Senhor. Loucos pelo Espírito Santo. Tem alguém doido pelo Espírito Santo aqui? Se não for, vai ficar. Tenho Frases Freaks, que é um livro de 365 frases. Uma frase para cada dia do ano sobre vários assuntos. Em Seus Passos, o que faria Jesus. Tem 4 livros para quem trabalha com jovens. Arquivos Secretos do Ministério Loucos por Jesus. 100 dicas para pregadores. Eu quero mais que o Ministério OK. E esse aqui, Jogos Mortais e mais 51 esboços de sermões surtados. Tudo que tem para ministério de adolescente e jovem no Brasil foi escrito por gringo. E os gringos são muito legais, mas a realidade gringa é diferente da gente. Então, a gente escreveu esse material aqui à luz da necessidade do adolescente, do jovem brasileiro. Tem o meu livro de oração, que é o meu único livro que não tem bibliografia. Por quê? Eu fiz questão de escrever um livro sobre aquilo que está funcionando na minha vida. Você precisa orar. Olha, eu não consigo imaginar a minha vida sem oração. Um dia eu estava orando, e no meio da oração Deus falou comigo assim: filho, sabe uma frase que eu nunca gostaria de te dizer? Eu falei: o que, Deus? A frase é o seguinte: você não pôde vigiar hoje nem 1 hora. Eu falei: ai, Jesus, eu não quero ouvir essa frase. Então eu coloquei para mim um mínimo de 1 hora de oração todo dia. Mas sabe como que eu comecei? Com 5 minutos. Aí eu orei 5 minutos, um bom tempo. Aí passei para 15. Gente, quando eu passei para 15, achei que eu ia morrer. O assunto acabava com 30 segundos. Nota calor, né, Deus? Tá demais. Acabava. Aí eu passei para meia hora. Ô, velho, para eu orar meia hora, teve que descer os santos apóstolos para me ajudar. Aí eu passei para 40 minutos, fiquei muito tempo em 40 minutos. E um dia orando, Deus falou assim: vão hoje? Vão hoje para onde, Jesus? Não, vamos orar 1 hora a partir de agora. Eu falei: sério mesmo? Se o senhor acredita que eu consigo, então é nós. E tem muitos anos que o nosso mínimo de oração é 1 hora. Eu não conto isso para aparecer, eu conto isso para te dizer que é possível a gente orar. E a minha vida, brother, é punk, é corridaça. Eu tô aprendendo a comer, fazer xixi, atender telefone e olhar menino ao mesmo tempo. Estou virando mulher. É só mulher que faz isso, né? Mulher faz 72 coisas ao mesmo tempo. Eu estou, meu lado feminino, vou ter que tomar testosterona, de tão ruim tá ficando. E aí, e a minha vida é corrida pra caramba. Então eu enfatizo esse livro, porque você e eu temos que orar. Amém?
Tem esse livro aqui, ó, O Deus de Toda Graça, que é o meu livro de piadas cristãs, né? E são 100 piadas para você se alegrar. Eu e o pastor Cláudio Duarte estamos evangelizando o Fábio Porchat, para ver se ele converte, vem para a igreja e começa a fazer umas paradas para Jesus. Você viu esses dias que o Fábio Porchat mandou um tweet para mim e para o Cláudio, dizendo assim: gente, ouça o pastor Cláudio Duarte, ele é genial. Não é? Cláudio Duarte, quem conhece o Cláudio? É o Nelson da Capitinga, né? Convertido. Uma benção. Deus está usando, sabe o que, gente? O humor, para poder levar pessoas até Ele. Chega de chorar, né? Já deu, não deu? Nós temos que rir, pô. Tem esses dois livros aqui, ó, Manual de Sobrevivência para Pais e Manual de Sobrevivência para o Jovem Cristão, que são 2 livros para a família. Louquinhos por Jesus, são 31 histórias de crianças que marcaram o mundo. Então você compra para a sua criança de qualquer idade, ou até pré-adolescente, até 10 anos dá para esse livro aqui. E você deixa ele só ler uma história por dia, que eles são afoitos, que ele lê tudo um dia só. Aí você fala: não, menino. Aí lê uma história, no final tem uma lição. Louquinhos por Jesus, pede perdão para o irmãozinho. Aí você massacra eles mais um bocado, no outro dia no final de 31 dias, você tem uns meninos mais crentes dentro de casa. Tem aqui, ó, Loucos por Jesus, volume 1, 2 e 3. Cada livro desse contém 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Tem o Manual de Loucuras por Jesus, que são ideias para fazer loucuras por Deus. Tem o Saindo do Armário, que é o meu livro sobre homossexualidade. São 11 histórias de jovens que nós ajudamos a tirar de uma vida de homossexualidade. Esse livro eu sempre anuncio ele com habeas corpus do lado, porque a gente sabe que uma hora dessa vai ser preso com força mesmo. Mas a gente não está importando, não. Eu sei uma coisa: nós não vamos nos calar. E a nossa briga não é contra os gays. Eu não tenho briga nenhuma contra o homossexual. Nós não vamos brigar com o pecador, porque eu sou um também. Nós estamos brigando contra o pecado. E não vem me falar para eu calar a boca, para eu não falar do pecado, que eu vou falar. É errado demais. Ontem me ligou um gay. Ô Luciano, eu gosto de você, velho. Eu gosto de você porque você fala que é errado, mas você não tem nojo da gente. Você pega na nossa mão, você nos abraça, você senta com a gente, você desfila com a gente no shopping, os outros falam assim: ó, 2 bichas. Eu falo: o problema é seu. Só que eu ando mais duro, né, velho? Ó, velho, te jogar aqui de cima. Tem o livro Johnny, Essa Noite Pedirão a Sua Alma, que é uma ficção, é para dar para os jovens aí converter. Faça Guerra, é meu último livro, Treinando Loucos por Jesus para lutar no exército de Deus. É baseado no BOP. É muito legal, não vou explicar não. E tem os DVDs, ó, Como Iniciar e Estruturar o Ministério com Jovens, Integridade, Desintoxicando a Alma, Homossexualidade à Luz da Bíblia, tá tudo ali. E tem as camisas que a gente sempre leva também. Tem essa daqui, ó, daquela banda gospel linda: Jesus é líndio, muito mais do que líndio, very, very beautiful, e me deixa doidão. É uma banda cristã que foi fazer um evangelismo aí, acabou caindo de avião. Jesus, o maior revolucionário. Essa aqui é só para irritar o povo mesmo. Tem essa daqui que, se você usar ela na faculdade e voltar vivo, eu te consigo uma entrevista no Fantástico. Mas tem que voltar vivo. É como se fosse uma matéria de uma questão de uma prova do Enem, ó. Está escrito em cima assim: antes de transar, lembre-se de, primeiro quadradinho, anticoncepcional, segunda opção, camisinha, e a terceira, casar. Então, antes de transar, lembre-se de casar. Mas você usa isso na faculdade, na hora do recreio. Se você sobreviver ao Senhor, aí eu te coloco lá no Fantástico. Tem essa que eu estou usando aqui, ó. Faça guerra inteligente, nunca contra a gente, né? O nosso problema não é a sogra, o ex-vizinho, nem a Dilma. Nosso problema é o diabo. Com Jesus eu venço até o Chuck Norris. It's not about you, it's all about Jesus. É uma frase em inglês que significa: não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus, né? É legal porque Jesus em inglês e português é a mesma coisa, mas o povo não entende nada. Então você usa isso aqui, fica todo mundo te perguntando o que é. Aí você já anda com envelope de dízimo já. Você já vai... Tem uma louca orando por você.
E tem um louco também orando por você. Tem essa daqui: sem Jesus, ziquezira. Com Jesus, zica zero. Tem essa aqui: pecado, pecadinho, pecadão. Só que não. A da Florentina, tá não? Eu acho que tem da Florentina também. É assim: se até a Florentina é de Jesus, o que você está esperando? Aí no final você passa ali e compra. Vamos ler então Mateus 14. Mateus 14, 22. Eu sou meio chato na hora que nós vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. Eu tenho um carinho pela Bíblia tão louco. E a minha Bíblia me emociona muito. Meu avô leu a Bíblia muito. E quando ele morreu, ele deixou para mim a Bíblia, que ele leu quase 100 vezes. Então, a herança da minha família não é lote, não é carro. A herança da minha família é Bíblia. Quando eu for morrer, eu vou deixar para meus meninos Bíblia. Essa noite eu estou querendo deixar para você Bíblia. Bíblia, para mim, é o objeto mais lindo que tem. Você ama a sua Bíblia? Dá um cheiro nela aí, só para mim. Delícia. Duvido que o Steve Jobs inventa um desse, ó. Esse livro aqui é a bússola para o céu. Esse livro aqui me livrou do suicídio. A mensagem desse livro não deixou eu virar um traficante, um depressivo, um homossexual, uma pessoa sem Deus. A história desse livro aqui, a mensagem desse livro pode mudar a minha vida e a sua vida nessa noite. Você crê? Deus, obrigado pela Bíblia. Ajuda a gente a tratar melhor o livro sagrado, Senhor. E principalmente obedecê-lo. Ajuda essa geração que tudo é internet, tudo é internet. Não deixe o WhatsApp ser mais famoso do que Mateus. Não deixe o Instagram ganhar de Lucas. Não deixe Jesus o Twitter vencer o Velho Testamento. Ô Pai, nós te pedimos, não deixe o Facebook ganhar do livro de Apocalipse. Precisamos rever nossos conceitos. E que o nosso tempo online seja online com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Vou ler um dos textos mais simples da Bíblia. Ó, você quer ver como é que Deus abençoa a gente? A Bíblia é igual vaca. Tudo presta na Bíblia. Casco, chifre, rabo. O texto simples nós vamos ler. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre medo. Uma das maiores lutas de Deus conosco é para arrancar da gente o medo. Por quê? Porque todo mundo que está aqui nessa noite, ou quase todos, no mundo inteiro, tem sempre algum tipo de medo que tem que ser combatido. Por isso, você já sabe, mas não custa te lembrar, que a Bíblia 365 vezes diz: não temas. Uma para cada dia do ano. Então é como se Deus todo dia de manhã te desse uma vacina de coragem e dissesse: velho, não temas. Pode enfrentar esse dia aí, não temas.
O medo é algo que não glorifica a Deus e por isso precisamos ser sarados dele. A doença do medo é terrível, porque ela causa 3 coisas. Primeiro, paralisa. Diga comigo, paralisa. O que significa? Significa que ela tira o poder de reação. Eu estou vendo hoje muitas pessoas que elas estão paradas, paralisadas. Elas não conseguem reagir, porque elas estão frisadas, congeladas pelo medo. Segunda coisa que o medo faz, ele confunde. Ele faz você ver fantasma onde não tem perigo nenhum. Não tem nada, mas você começa a ver o mal e o perigo onde ele não existe. Ele confunde a sua mente. Terceira coisa que ele faz, ele impede a ação de Deus, porque o medo freia a fé. Diga comigo, medo freia a fé. Diga comigo, medo é fé ao contrário. Diga comigo, medo é certeza de que vai dar errado. Tem gente que tem certeza que as coisas vão dar errado. Como que o medo entra na nossa vida? 2 formas. Primeiro, através de uma experiência negativa. Você está andando na avenida de carro, de repente seu carro bate. Acabou. Você entrar num carro depois, toda vez que você passa naquela esquina do Satanás, você fala, foi nessa esquina, no dia 28 de agosto, estava meio nebuloso assim, porque coisa ruim a gente lembra tudo, mas culto a gente não lembra, versículo a gente não lembra, coisa boa que os outros fazem para a gente não lembra, mas coisa ruim, a gente lembra tudo. É sempre assim. Vai chegando o dia dos namorados, foi na véspera do dia dos namorados, 42 anos atrás, que o meu namorado terminou comigo por telefone. E por isso eu estou com medo até hoje de me entregar a um novo relacionamento, porque essa experiência ruim gerou em mim o medo. Medo. Nessa casa nós fomos assaltados. Vamos continuar morando aqui? Ô brother, você tem que pensar o seguinte, se o bandido te assaltou ali, você vai trocar logo a chave. Mas aquele bandido não vai voltar ali. Já é menos um bandido. O perigo é ele contar o seu endereço para os outros. Não, vamos mudar de casa. Aí muda para outra casa. Você não olha teto, você não olha piso, você não olha nada. Você olha assim, acesso para bandido aqui, como é que é? Você começa a viver em função do mal. Você levanta pensando nisso, você dorme pensando nisso, e você fica assim, essa pessoa que a experiência negativa te machucou. Você vai para uma igreja, ai meu Deus, vão fazer comigo a mesma coisa que fizeram na outra igreja, porque na outra igreja eu nunca mais vou trabalhar em departamento nenhum, porque eu não, olha, foi um absurdo. E hoje eu tenho medo de chegar numa igreja e me envolver e fazerem comigo o que fizeram comigo de novo. Eu não aceito. Ai, vamos arrumar um emprego. Ai, Jesus, será que vão fazer complô contra mim como fizeram no último? Você fica pegando as suas experiências do passado e achando que elas vão se reproduzir hoje. Irmão, deixa eu te falar, elas não vão acontecer de novo. Uma pesquisa que foi feita pelos antropólogos esses dias revelou que de cada 100 medos que nós temos, 3 viram realidade. 97% dos nossos medos nunca se realizam. Mas a gente tem certeza. Mas é assim, a gente já foi lá na frente, já viu e fala com uma convicção assim, que é uma coisa absurda, né? E a segunda forma que o medo entra em nós, sabe qual é? Pegar a experiência ruim do outro. Você nunca namorou, não casou, nunca nada. Você está na sequidão total. Mas a experiência sentimental ruim do outro faz você falar, ai, eu estou com medo também, fulana. Engraçado, você já reparou que coisa ruim contagia, mas coisa boa não? Já reparou que doença passa, mas saúde não passa? Já reparou que a gente vai, um doente, você espirra um catarro em cima de um outro doente, no outro doente, o outro fica doente. Mas você chega com saúde no hospital e abraça todo mundo, ninguém melhora. Então tem gente que é agente do medo. Ele levanta de manhã e a obra dele é uma só. É ir atrás das pessoas falando assim, o comércio, hein, como é que tá ruim, hein? Menino, meu comércio. Você tem comércio, né? Você vende o quê? Eu vendo piscina. Menino, vende o que você tem para vender agora. Porque quando vier o frio,
Você vai ficar 6 meses sem vender uma piscina. Sabe por quê? A avó Toinha, minha amiga, vendia também, minha amiga. E olha, menino, ele teve que dar as piscinas para os outros. E aí vem, e começa a falação. E você, igual um calango no muro. É mesmo. Aí você chega em casa, se não bastasse, e pega esse medo e passa para sua família. Eu tenho muita gente que... Sabia que eu olho para quem que eu vou contar uma notícia ruim? Outro dia eu estava na rua e eu vi um assalto. Eu já sabia certinho para quem eu podia contar, para quem eu não podia. Porque eu conheço algumas pessoas que têm certeza que eles vão morrer e ser assaltados a qualquer hora num assalto, eles vão morrer. Não pode contar. E se eu contar, fica pior ainda, porque eles falam assim: foi o pastor Lucinho. Olha que peso espiritual. Que peso espiritual, só estou contando que eu vi um assalto. Não, mas a pessoa já pega a experiência ruim do outro e traz para ela. Olha esse texto, gente. Esse texto aqui dá vontade de tirar da Bíblia. Nós estamos falando de 12 homens machos. Fala comigo, homem macho. Não é esses homens simpatizantes, não. Não é esses homens que... Quilômetro sexual, não é metro, não é quilômetro sexual. Eu estou falando de homem macho. Eu estou falando porque esses dias chegou um rapaz perto de mim na igreja, e o cara com o corpo todo depilado. Eu falei: velho, você é homem mesmo? Eu sou, pastor, sou gay não. Eu falei: nossa, então criaram a quarta, porque tem homem, gay, mulher e você, porque eu não... Você está todinho de tudo? Eu falei: tudo. Eu falei: tô com medo, chega perto não. Esses homens eram homens. Fala comigo, homem. Eles estavam no barco e já estavam, olha que triste, eles já estavam cansados de uma experiência anterior. O texto diz que eles já estavam se debatendo para poder fazer o barquinho andar. Tem muita gente que chegou aqui nessa noite que você não está vivendo um problema agora não. Você já vem de um acúmulo de problemas que vieram minando a sua fé e semeando medo no seu coração. E o seu barquinho da vida está no meio do mar e você já está passando um maior perreio para fazer esse demônio desse barco andar, e ele não anda. Era 12 machos no meio do mar empurrando um barco. Eles estavam fragilizados pela navegação que estava difícil. Aí, eles confundiram Jesus com fantasma e milagre com capita, que é andar sobre o mar. Quando você se dá ao medo, você começa a chamar Deus de diabo, e você começa a chamar milagre de ação diabólica. Porque você já está tão programado para ver o mal, para não enxergar o bem, que Deus está vindo te socorrer num cavalo branco, e você fala: Por quê? Você está enxergando o mundo. Eu vou fazer isso aqui, eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. Me dá seu óculos aqui, filho, rapidão. Vou fazer de novo, porque eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. Você vê o mundo pela lente da fé ou do medo. Se você puser uma lente verde, você vê tudo verde. Mas não é porque o mundo está verde, é porque você está vendo o mundo pelos olhos do verde. Mas nada está verde. Tem pessoas que colocaram o óculos do medo e tudo que eles veem é medo. Tem medo de tudo. E os caras já estavam assim. Aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles gritaram de medo. Eles gritaram de quê? Medo. Olha alguns tipos de medo que existe hoje, olha. Ambulofobia, medo de andar. Porque o ser humano está ficando tão bizarro que cada dia que passa, os medos estão ficando piores, ó. Fobofobia, medo do medo. Atelofobia, medo da imperfeição. Agiofobia, medo do sagrado. Aurofobia, medo do ouro. Bacilofobia, medo de micróbio. Bibliofobia, medo de livro. Isso aí só os adolescentes que tem. Cancerofobia, medo de câncer. Emonofobia, medo de emo? Não, é medo de demônio. Emo. Cosmetropofobia, medo de cemitério. Eu fui sepultar um jovem da nossa igreja. O jovem morreu, jogaram ácido na cabeça dele, a cabeça do menino derreteu. Fomos lá sepultar, uns 10 mil jovens no sepultamento. Quando eu entrei lá mesmo, lá no lugar do caixão, não tinha um jovem.
Só velho, porque velho gosta de defunto. Porque um monte de velho lisando o corpo. Eu cheguei e falei assim: sai todo mundo que é velho. E fui lá fora e falei assim: raça do Satanás, vocês vão entrar lá dentro agora e vocês vão despedir do Mateus. Ô pastor, a gente tem medo de defunto. Vou te quebrar, nós vamos sepultar mais de um aqui hoje se vocês não entrar lá. Vocês têm coragem de fazer sexo antes do casamento? Tem coragem de usar o iOS 7? Vocês têm coragem de ir para o exterior sozinho? Vocês têm coragem de fazer faculdade? Quer fazer mochileiro na Europa? E não vai ver de... Ah, vocês vão! Entra agora! Aí eles entrando. Todo mundo empurrando. Vai você, velho, vai você. Fica na academia, vira uns monstros desse tamanho. Mas não tem coragem de ver um defunto. Gente, o povo mais pacífico para você lidar é um defunto. Você quer um povo que nunca te fere? Vai no cemitério, não escreve nada sobre você no Facebook. A gente não tem medo de... Isso que me... Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a minha filha. Isso que eu brigo com ela, filha. A gente não tem medo do que deveria ter. E do que não precisa ter. A gente tem. Que é uma cavalice, uma burrice que tem em nós. Eufobia, medo de ouvir notícia. Gamofobia, medo de casamento. Heterofobia, medo do sexo oposto. Hidrofobia, medo de água. Homilofobia, medo de sermão. Homofobia, medo da homossexualidade. Cardiopatofobia, medo de doença do coração. Dismorfofobia, medo de aleijão. Eclesiofobia, medo de igreja. Leprofobia, medo de lepra. Melofobia, medo de música. Menofobia, medo de menstruação. Eu tenho medo dela vir no dia que eu estou em casa. Necrofobia, medo da morte. Papafobia, medo do papa. Pirofobia, medo do fogo. Satanofobia, medo de Satanás. Uranofobia, medo do céu. Vacinofobia, medo de vacina. Xenofobia, medo de estrangeiros. Zoonofobia, medo de animais. Então assim, é um negócio tão bizarro, tão doido. E o que a Bíblia diz que aconteceu com esses homens? Eles gritaram de medo. Agora você tem que imaginar 12 homens machos, com as mãos tudo calejadas, porque eles eram pescador, né? Homem que fica passando base na unha, homem. E os caras estão lá no meio do mar. De repente um trem punk andando no meio do mar 3 horas da manhã. O que você acha que eles fizeram? Você acha que foi assim que eles gritaram? Minha filha, o lado Anitta veio para fora. Você tem que imaginar isso. O medo te deforma. O medo faz o seu lado bizarro vir à tona. E você vira um fantoche e passa vergonha. O medo te descaracteriza, tira a sua identidade e faz você virar um fantoche. 12 homens machos berraram igual um freira. E aí o que Jesus faz? Lhes dá uma imediata injeção de fé, expulsando o ânimo. Jesus diz 3 coisas. Primeiro, coragem. Segundo, sou eu. Terceiro, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Ele está dizendo para você nessa noite: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus foi o maior homem que já viveu. E ele estava dando uma aula de testosterona, de masculinidade para os 12 frangos que estavam dentro do barco. Teve um que recebeu mais fé do que precisava. Foi Pedro. Que além de ele ter voltado engrossou a voz de novo, ele falou assim: se é o senhor, se não é o fantasma da Emily Rose, deixa eu ir até sobre ti andando sobre o mar. Jesus falou: achei tem homem aqui nesse trem, será? Não acredito. Então vem. Jesus olha para a gente nessa noite. Sabe o que Deus procura no nosso meio, gente? Fé. Eu li outro dia Mateus, Marcos, Lucas e João procurando uma coisa só:
O que tirava Jesus do sério? O que fazia Jesus fazer uma exclamação? Eu só achei uma coisa: Jesus só parava para poder fazer um elogio na hora que ele via fé. Quando ele viu essa reação de Pedro, ele falou assim: então vamos embora, vem aí, filho. A Bíblia diz que Pedro desceu, e um mané, gente, um cara mané, foi o único da história do mundo que andou sobre as águas. Ele me convida e ele te convida nessa noite a andar sobre as águas. Ele quer levar a gente para uma vida diferente. E o interessante do texto que diz assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Isso só mostra que toda a situação não passava de uma pegadinha do malandro. Blu, blu. Yeah, yeah. Era só uma pegadinha. Quando Cristo pôs o pé no mar, acabou tudo. Jesus apertou o botão lá no céu. Irmão, olha para mim. Sabe isso que você está vivendo, que você acha que é o final do mundo? É só uma pegadinha. É só para ver se você vai virar uma franga, se você vai desesperar e falar besteira e dizer: cadê Deus? Ai, ai. Ou se você vai dizer: peraí, eu tenho que ter coragem, porque quem me pôs aqui dentro desse barco foi Ele. Quem te pôs onde você está é o Senhor. E Ele não te manda entrar no mar se Ele não garantir que você vai sair vivo do mar. Foi Ele, no início do texto, que disse: entra para o barco e vai para o mar. Então Cristo agora vai me mandar para morrer? Não! Jesus não está armando para a cabeça de ninguém aqui nessa noite. Nós não precisamos de ter Jesus fobia, porque a maior fobia, a mais perigosa que existe, é medo daquele que pode expulsar o medo de nós. Como é que você vai viver se você não tem um autor da fé? Não tem jeito. O que adianta um notebook que eu não posso ligar na tomada? O que adianta uma Ferrari que eu não posso pôr gasolina nela? É melhor um Fusquinha velho. Eu tive 2 Fusca. Eu tirei muita onda com meus Fusca. Era o que eu podia ter. Você pode não ser a pessoa mais fantástica, mais maravilhosa, mas seja alguém cheio de fé. Manda o medo nessa noite embora da sua vida. Nós estamos chegando, essa semana é semana de Halloween. Eu fico com raiva. Se vamos, olha, não precisa de copiar nada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que copiar da gente. Mas se vamos copiar, nós vamos copiar esse lixo. Vamos copiar o Thanksgiving, que é o feriado de ação de graças, que é o feriado mais lindo que existe. Não, isso aí não copia não. Mas essa palhaçada de Halloween, aí nossos filhos ficam sendo oprimidos. Mãe, estou falando aqui para você. Se o seu filho chegou em casa essa semana dizendo: a professora falou que eu tenho que fazer um trabalho de Halloween, vestido de Halloween, ir lá no cemitério, todo mundo vestido de capa. Fala assim: meu filho não vai participar. Ó, 2 amém. Meu filho não vai participar. Eles não precisam disso, festa de bruxa. Que festa de bruxa? Sexta-feira 13. Irmão, Satanás é que tem que ter diarreia na hora que ele olhar para nós. Ele tem que ter medo e falar assim: o que esse povo todo está fazendo segunda-feira à noite nessa cidade de Campo Grande? Ai, gente, estou passando mal. Me dá um negócio para eu tomar aí, que soltou meu estômago. Que eu estou com medo que se esse povo colocar para dentro deles 10% do que está sendo pregado nessa noite, amanhã de manhã ele vai ter muito problema, sim ou não? Nós somos o povo da fé, não do medo. Olha uma frase que Deus me deu: não espere o seu Osama morrer para reconstruir suas torres gêmeas. Eu preguei aqui já sobre isso. Então assim, perguntaram para Obama, e aí, vai reconstruir a parada? Mas o Osama ainda não tinha sido pego. Ele falou assim: nós estamos torcendo para ele não morrer, que eu quero ver ele jogar no chão essa que nós vamos fazer agora. Ai, o Osama ainda está vivo. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Reconstrói essa birosca aí. E se ele jogar no chão, nós vamos reconstruir de novo. E se der errado de novo, nós vamos... Olha aqui. Queira errar por acreditar demais e nunca por acreditar de menos. Peque pelo excesso de fé, não pela falta dela. Não, ó, tem muita gente se escondendo atrás da precaução. Não, irmão, é prudência. Ó, o medo natural é bom. Tem o medo natural. Você vai sair na rua 1, 2, 3 da manhã num lugar, você se protege. É o medo. Eu estou falando aqui nessa noite é do medo como padrão de vida. Tudo que você vai fazer, ai que medo. Que medo por quê? Não, eu estou com medo.
Porque o medo, gente, o que me mata de raiva no medo é que você pergunta para a pessoa por que ela está com medo, ela não sabe te falar. Não há razão lógica. Você está com medo disso por quê? Esse mês é o Outubro Rosa. Quem viu que é o Outubro Rosa? Uma combate câncer de mama das mulheres. A menina falou comigo: Lucinho, é muito legal, mas eu tenho muito medo. Eu falei: o Outubro Rosa, ele realmente amedronta, né? Sai aquele monte de rosa e cai em cima da gente. Quem é o medo? Aí eu tenho medo de apalpar. E descobri. Você tem medo de... Você tem medo de não apalpar e aparecer, filho. Você tem que... E se aparecer? Oh, gente, crente tem que ser um trem muito doido. Eu já contei para vocês aqui que eu já tive um monte de doença. E há um tempo atrás, um ano e meio atrás, eu tomei um banho, saí assim, igual Adão no paraíso do banheiro. Cheguei na frente do espelho. Quando eu fui secar o cabelo, que eu levantei o braço, eu vi um monte de caroço debaixo do braço. Mas muito caroço. Caroço grande. E o pior tipo de caroço é aquele que não dói. Quando dói, é bom. Você aperta que o trem vai embora. Mas quando não dói, é porque vai doer. Coisa pior. Aí eu sentei na cama, fiquei meio paralisado, vi que o negócio não era nada bom. Mas a minha mulher e o povo lá de casa não tem essas experiências que eu tenho de ser curado, um monte de zica. Eu não falei nada para ninguém. Levantei, peladão mesmo, pus a mão nos caroços, falei: caroço, eu já enfrentei quem trem muito pior que você. Então escuta o que eu vou te falar. Eu não tenho medo de fracassar. Eu não tenho medo de não vencer. Eu não tenho medo de crer. O verdadeiro amor lança fora os caroços. O verdadeiro amor lança fora os caroços. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Eu fiz a dança do caroço doido. Uma semana, os caroços lá. Minha mulher chegava perto de mim, eu baixava o braço. Que se ela visse. Minha mulher, gente, nunca gripou. Minha mulher, ela sabe o que é um hospital pela fachada. Ela entrou no hospital 2 vezes, para ter o Davi e para ter a Emily. Absolutamente nada, uma saúde, uma coisa louca. Tudo que ela não teve de doença eu tive. Mas Cristo já me curou de um monte de coisa. E aí o medo vem. Você vai morrer aos 40. Ai, você vai... Musiquinha do Hitchcock no fundo, que Satanás sabe fazer sonoplastia também. Ah, ele sabe fazer, eu sei cantar também. E aí você canta músicas que declaram sua fé. O que nós cantamos aqui agora com o pastor Vinícius, hein? Que nós vamos crer. Eu tudo posso, não há limite. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Aí o que aconteceu? Esses homens foram provados. Eles passaram no teste ou não? Não passaram no teste. Tem muita gente que todo dia pela manhã recebe uma nova oportunidade de Deus, mas não passam no teste. Em São Paulo tem uma irmã querida, na igreja de um pastor meu amigo, que todos os dias, ela chama o marido dela na cama, casa de 2 andares, ela fala: meu bem, eu estou ouvindo barulho de bandido lá embaixo. Tem bandido! Vai lá que tem bandido, dessa vez tem bandido! O miserável desce. Há muitos anos, toda noite, gente, eu ouvi barulho. Gente, esse negócio de barulho, preste atenção. Passa mal quando você ouvir um barulho. Sabe qual é o barulho? A voz de Deus. Eu moro no 5º andar, meu apartamento é o último. E onde eu moro, no alto, em Belo Horizonte, venta muito. Toda noite é assim, ó. Quando a gente mudou para lá, o da vizinha M ficava assim. A gente vendo o filme. Aí eu olhava para a Paty, piscava. Gente, tá sério o negócio aqui, hein, Davi? Hein? Davi, isso é o vento, caramba! Sabe que eu fico achando que Deus racha de rir? Que a gente ficou ouvindo os barulhos. Aí a mulher toda noite ouvia um barulho. Um dia o homem desceu. Quando ele chegou lá embaixo, tinha um rapaz pulando pela janela, indo embora. O homem falou: moço, para só um minuto. Sobe ali e fala um oi com a minha mulher, que ela está te esperando tem muito tempo. Sabe o que está escrito no livro de Jó? O que eu temia me sobreveio.
Vou repetir. O que eu temia, me sobreveio. Sabe o que muitos de nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o nosso medo virar realidade só para provar para as pessoas que a gente estava certo em ter medo. Eu não quero provar para ninguém que meus medos estão certos. Eu quero provar para todo mundo que os meus medos são errados e que eles não vão dar em nada. E eu quero ficar com a cara de tacho desse tamanho, na hora que todo mundo olha para mim e fala assim: idiota, não aconteceu nada. Olha algumas frases, olha. Medo é derrota antecipada. Olha outra frase: medo é o pai da incredulidade. Olha a outra: não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia por medo das picadas das abelhas. Essa frase é de William Shakespeare. Olha essa frase aqui do presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Durante a Segunda Grande Guerra, Hitler pôs para quebrar. Roosevelt era um cara que ele tinha várias limitações, mas essa frase dele aqui é clássica. Ele disse: eu acredito firmemente que a única coisa que temos que temer é o medo. A única coisa que temos que temer é o medo. Outra frase: não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Quem falou isso foi Walt Disney. Outra frase: o medo é um microscópio que aumenta o perigo. Um microscópio que aumenta o perigo. Você põe ele aqui, você vê um monstro onde só tem uma formiga. Outra frase do Ayrton Senna: o medo me fascina. O Senna, antes de correr, ele ficava tão doido, ele ficava segurando o aerofólio do carro assim. Não podia conversar com ele. O que foi que você está fazendo aí? Eu estou terminando a corrida na minha mente. Eu estou vencendo tudo. Sabe por que Senna vencia? Porque ele entrava nas curvas numa velocidade acima do que os seus competidores concorrentes entravam. E sabe por que ele entrava? Porque ele não tinha medo. Tanto é que ele morreu porque ele entrou numa curva a milhão e rebentou a porcaria do demônio lá e voou na cabeça dele. Mas você sabe o que eu prefiro? Eu prefiro uma lápide onde está escrito assim. O que todo mundo quer escrito na lápide é: jaz aqui Lúcio Barreto Júnior, gente fantástica, gloriosa, gostosa, viveu, comeu, transou, cheirou, morreu, agora está morto. Amém, amém. Sabe o que eu prefiro? Escrito na minha lápide: ele tentou. Entrou a milhão na curva Tamburello, mas ele tentou. Ele não ficou em casa assistindo e imaginando: será se? Você conhece o irmão Será se? Será se eu for lá que a menina vai aceitar meu pedido de namoro? Será se eu for fazer aquele curso, eu vou entrar para faculdade? Será se eu pedir um emprego para aquele empresário? Será se... Ô, irmão, nunca você vai saber onde você poderia ter chegado se você não arriscar. O não você já tem. Ah, mas eu tenho medo. Tenta essa carteira de motorista de novo, miserável. Sua família precisa que você dirija, sua porcaria. Um irmão da minha igreja tentou a carteira 19 vezes. Você sabe como é que é, né? Na primeira todo mundo é imbecil, aí você conta para todo mundo: gente, tem lá tentar a carteira. Aí você volta calado. Aí na segunda a gente ora aí que eu vou tentar de novo. Aí toma fé de novo. Aí na terceira você já não fala nada. Você vai lá, aí você volta. Onde você está? Fazendo exame de próstata. Quarto, o que você está em fazer? Comprar pão na padaria. Não é, você está em tentar. Mas você vai tentando. Esse homem, gente, 19 vezes o homem. Por fim, os examinadores ficaram tudo chegados, cara. Mas ele foi. E ele conseguiu. Eu conheço um rapaz, gente, médico, bonito. Só que ele não está mais bonito. Ele já está com 60 e poucos anos de idade. Ele teve uma decepção amorosa aos 18. Ele não é gay não, que eu sei que ele não é gay. Mas o coração dele fechou. Ele falou assim: eu tenho medo. E nunca mais eu vou me abrir para mulher nenhuma. Vários pastores sentaram com esse cara. Vários homens tentaram conversar com ele. Ele não aceitou. Ele não aceitou essa palavra e ele morreu exatamente porque ele queria crer, mas ele não conseguia. Gente, querer crer é diferente de crer. Quantas vezes eu acabo de pregar um sermão, a pessoa vira para mim: ai pastor, eu queria tanto crer que o que o amado está falando. Crer é uma coisa, querer crer é outra. O diabo quer colocar uma pegadinha na sua vida para te assustar, para fazer de você uma pessoa amedrontada, uma pessoa assustada, uma pessoa... Já viu pombo? Pombo, você vai chegando perto, eles ficam endemoniados, sai voado. Irmão, olha para mim. É tudo uma cena que Satanás monta para poder ver se você tem fé no Filho de Deus ou não. É mais ou menos assim. Coloca esse vídeo aí, por favor.
Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña pálida, desaliñada y desorientada. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? Pentearam o cabelo da menina e entregaram a boneca para ela. E colocaram ela no corredor do hotel. Quiere tocar, ¿eh? A ver si la va a tocar y la va a traspasar. Increíble. La que da miedo es ella. El primero que sale corriendo él y vuelve. Olha essa aqui, ó. Ela ia agredir a criança. E o pessoal teve que entrar para segurá-la, porque ela ia bater na menina. Tem pessoas que a reação do medo é agredir o fantasma. Diga comigo assim: existe o medo que paralisa e o medo que eu continuo. Covardia é medo que te parou. Coragem é medo que você parou ele. É medo que você dominou. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo de avião. Eu peguei de quinta-feira para cá 12 aviões. Só que o meu medo de avião não me pede entrar no avião. Eu contei aqui a vez que eu entrei no avião e o avião parou as duas turbinas no ar. Eu estava lendo a minha Bíblia, tinha um senhor do meu lado. Na hora que o avião deu, as duas turbinas pararam. Parou. Ele caiu uns 30 segundos e depois voltou uma. E o piloto falou: gente, as duas turbinas deram problema, voltou uma. Estamos tentando regressar ao aeroporto da Pampulha. Quando eu olhei para o lado, o homem agarrou no encosto da cabeça da frente, igual se fosse Jesus que ele estivesse segurando. E os braços dele ficaram fortes. E eu estava lendo minha Bíblia, eu falei: meu Deus, eu passei o mesmo aperto que o homem. Só que eu estava lendo a Bíblia, continuei lendo a Bíblia, vou fazer o quê? Vou morrer lendo a Bíblia, igual um herói da fé. Nisso que eu estou lendo a Bíblia, o homem olhou por cima do braço assim. Que aí você está lendo, moço? Aquele silêncio, porque não teve mais serviço de bordo, todo mundo rezando, pedindo a Deus para a gente chegar. Eu falei: estou lendo a Bíblia. Ele falou assim: hora boa para pegar com Deus, né? Falei: não, eu estava lendo a Bíblia antes dessa birosca dar pau. Olha essa frase: você ganha força e coragem e confiança a cada experiência ruim que você enfrenta. Você tem que enfrentar o medo e fazer exatamente aquilo que você acha que não consegue. Sabe qual é o segredo para vencer o medo? Diga comigo: enfrentá-lo. Você tem que enfrentar o medo. Olha algumas coisas que eu quero te falar. Primeiro, pare de se importar com o motivo do medo. Ele é burro. O motivo do medo sempre é idiota. Segundo, aprenda sobre aquilo que você tem medo. Por exemplo, é avião? Vai ler sobre avião. Sabe o que você vai descobrir? Morreram 500 brasileiros de queda de avião nos últimos 60 anos no Brasil. E morreram 500 brasileiros de acidente de carro nos últimos 2 dias para cá. Você tem 23 mais chances por cento, 23 mais vezes chance de morrer indo para o aeroporto do que voando. Estude sobre aquilo que você tem medo. O que mais? Faça jogos mentais, indo por etapas. Se imagine: eu vou lá pedir a menina para namorar, eu vou lá pedir a menina para namorar, eu vou chegar lá e falar: oi menina, quer namorar? Oi menina, quer namorar? Oi menina, quer namorar? Oi menina, quer namorar? Saia do jogo mental e pratique. Outra coisa, descubra alguém que tem esse mesmo medo e converse com a pessoa. Ô velho, você tem o mesmo medo que eu? Tem gente que tem medo de palhaço, medo de galinha, medo de coisa idiota, medo de toda besteira, medo de cachorro.
Compra o Scooby-Doo, leva lá para dentro da sua casa. Fala assim, cachorro, você não vai me assustar mais. Não assista filmes de terror. Olha para cá, eu estou numa campanha contra filme de terror. Foi provado que filme de terror fortalece os seus medos. Nunca uma pessoa assistiu um filme de terror e saiu e falou assim: ai gente, eu estou com vontade de evangelizar, vamos ali evangelizar? Gente, eu estou confiando em Deus, vamos cantar? Abro mão dos meus sonhos. Esse filme foi tão bom, O Exorcista me abriu tanta mente. Estou com a vontade de ler Mateus. Ai, vamos jejuar? Nunca você viu isso. Filme de terror ferra sua cabeça. Ai, mas eu gosto, pastor. Então vou te apresentar o goleiro Bruno também. Você gosta de coisa que vai te fazer mal? Eu venho da união de duas famílias medrosas. Escute isso que eu vou te falar aqui. Na minha família toda, 11 tias por parte de mãe e 10 por parte de pai. Uns 500 mil primos, vô e vó, mãe e pai. No meio dessa raça toda, eu conheci um corajoso. Sabe quem? Meu avô paterno, nem meu pai. E eu também uma franga. E na nossa família nós temos os medos clássicos. Medo de câncer, medo de ladrão, medo de avião, medo de escuro, medo de morrer, medo de investir dinheiro, medo de demônio. E dessas fobias eu vi surgir outras ainda piores. Porque os meus parentes, ao invés de combater isso, se tornaram pessoas cada vez mais medrosas. E só o meu avô, só o meu avô, de corajoso. E ele foi então semeando no nosso coração e dizendo: gente, vocês não podem continuar assim. Vocês não podem ser essa família medrosa, amedrontada. Mas quanto mais ele falava, mais medrosa a minha avó era. Eu me lembro dos medos da minha avó. E esses medos passaram para mim. A Patrícia lá em casa, gente, nós tivemos a nossa casa arrombada e bandidos entraram dentro da nossa casa enquanto a gente estava no culto. A gente no meio do culto chegaram e falaram no nosso ouvido: corre na sua casa que ela está toda aberta, levaram tudo. Isso tem 2 anos e meio. Chegamos em casa, tudo levado, tudo revirado. E aí? Todo mundo, os meninos, tudo queriam dormir no mesmo quarto comigo. Nós deixamos no início. Mas vai ser para sempre? Uma hora a gente tem que voltar. Uma hora a gente tem que reagir. Uma hora a gente tem que acreditar de novo. Eu investi meu dinheiro todo e perdi. Então você nunca mais vai investir? Deus nessa noite, Ele está triste com o nosso medo. Porque esse medo para a gente. E Ele não quer isso para nós. E eu tenho lutado com a minha família. E eu tenho lutado com os meus filhos. E eu tenho sentado com a Paty e falado com ela: para com esses medos bobo. Falado com a minha filha Emily: para com esses medos. Aí agora lá no nosso bairro apareceu um cara que em 3 dias atacou 13 moças. E para melhorar a situação um pouquinho, chegou um recadinho da escola dizendo: pais e mães, venham trazer e buscar seus filhos, porque o maníaco está pegando aqui na esquina. Aí chega minha filha em casa igual um fantasma: oh, pai, ai pai, lê isso aqui, pai. O que foi, filha? Ai pai, tem um doido aí, pai, tá querendo pegar a gente, pai. Menina, calma. Não, pai, eu não vou sair nunca mais. Ai, que bênção. Jura? Para de piada, pai. É sério. Falei: minha filha, do jeito que as meninas estão taradas, esse tarado é que vai reclamar na polícia. Na hora que ele avançar na menina, a menina partir para dentro dele, ele vai falar: ah! Os homens não estão atacando as mulheres mais. Acabou essa raça de homem. E eu fui conversar com a minha filha. Sabe o que a minha filha tem? Um monte de medo. Medo de não casar, medo de não ser feliz. Sabe que medo que ela tem? Ela tem medo de eu ou a minha esposa morrer. Porque eu vi minha mãe morrer quando tinha a idade dela. Então ela acha que a minha experiência vai acontecer com ela. Fomos na Disney, chegamos na Disney, eu já contei aqui. Vamos andar na montanha-russa. Minha mulher pariu um filho cor-de-rosa. Ai não, nós vamos morrer. Eu falei: para! Patrícia, a gente enfrenta demônio, velho. Eu enfrento crítica na internet todos. Gente, vocês estão sabendo aí que os advogados estão querendo me prender agora por causa do negócio de um vídeo que a OAB de São Paulo falou que quer me prender.
Nós vamos prender o pastor, porque o pastor falou um negócio na internet que ele está incitando a violência e papapá, papapá. Aí vem toda hora me perguntar: e aí, você está com medo? Aí eu faço a dança do caroço doido. Eu não tenho medo de advogado, eu não tenho medo da OAB, eu não tenho medo de você. Luci, do que a gente tem que ter medo? Você tem que ter medo de pecar. Medo de pecar, medo de adulterar, medo de sentar num computador para fazer um trabalho e ao invés de fazer o raio do trabalho, ir para pornografia. Disso a gente tem que ter medo. Mas para isso a gente é corajoso. Porque não tinha que ter coragem, a gente é. E para os medos mais idiotas do mundo. Eu tenho medo. Fui agora com a caravana para Israel. Um monte de gente me desaconselhou: não vai não. Morre um menino desse lá, o que você vai fazer? Eu enterro ele. Menino, isso é sério. Você está levando gente de 15 anos de idade na sua caravana. Se esses meninos começarem a trocação de quarto lá, um agarrando o outro lá dentro lá, não vai dar problema. E se começar a ter diarreia, passar mal, o problema é deles, tem papel higiênico lá, pô. Não vai não, Lucinho, isso é um perigo. Essa semana me desafiaram, porque não dá para fazer meu congresso de jovens dentro da igreja, igual não dá para fazer aqui. Eu cheguei para o meu pastor, falei: pastor, eu estou querendo fazer um congresso para 10 mil jovens, 12 mil, num lugar assim, fiz um orçamento. Quanto que fica, filho? 500 mil reais. Eu não tenho medo de não gastar, eu não tenho medo de investir, eu não tenho medo. Aí todo mundo falou assim comigo. Todo mundo estava na reunião, falou assim: ó, você que sabe, analisa, pensa. Se você quiser, estamos com você. Gente, tem gente que só quando o cachorro morrer que ele vai dar bicuda nele. Fala alguma coisa. Mas enquanto ele estiver vivo, vai lá, fulano, vai lá, mata ele. Aí depois que mata, sabe como é que o povo atravessou o Rio Jordão? Deus falou assim: não quero o povo junto com os sacerdotes. Deus colocou 1000 metros de distância. Olha para mim, isso aqui você não sabe, não vai estar na Bíblia. Deus colocou 1000 metros, 1 quilômetro de distância entre o povo e os sacerdotes. E os sacerdotes foram carregando a arca. E quando chegaram na beira do Jordão: e aí, Senhor? Deus falou assim: molha esse raio desse pé chulezento seu. Os sacerdotes molharam. Na hora que molhou o pé, o rio parou. Quando o povo chegou, o rio já estava aberto. Aí já veio com os corinhos de fogo. Tem gente, sabe o que essa história mostra? Tem gente que não tem estrutura para fazer as coisas. Deus tem que mandar gente melhor e mais crente na frente, porque é uma raça de gente travada, gente medrosa, gente... Ai meu Deus, para! Começa a crer nessa noite. Deixa entrar uma fé doida dentro de você. Acredita que o seu Deus tem a resposta para você. Desce do barquinho. O convite de Jesus hoje para você é o seguinte: duvido que você é homem, você descer desse barquinho aí. Vai ficar aí com as 12 frangas aí? Desce. Vem dar rolé comigo no mar da vida. Vamos domar onda. Vem. Há 2 anos atrás Deus falou assim comigo: entrega o seu salário para a igreja. Vai lá hoje no pastor e fala que você não quer salário hoje. E não quer salário mais. Falei: pastor, eu não quero mais salário. Não falei com a minha mulher, porque eu sabia que não dá. Tem coisa que não dá para você falar. Você tem que chegar e comunicar. Está feito. Entreguei meu salário. Sabe como é que eu vivo hoje? Todo dia primeiro eu começo o mês com 0. E eu tenho funcionários, eu tenho famílias inteiras que vivem do meu ministério. E eu não sei de onde vai vir. É bom demais. Que eu já levanto dia primeiro e falo assim: o que Jesus vai inventar de loucura esse mês para suprir minha vida? Eu não sei o que ele vai fazer. Não, pastor, eu prefiro a segurança do meu 600 reais do que andar com Cristo sobre o mar e ganhar 600 mil reais.
Não, eu prefiro o meu R$1.000. Posso te contar um segredo? Eu tinha um salário bom. Presta atenção no que eu vou te contar aqui. Eu tinha um salário bom por mês na igreja. Eu estou dando por semana esse salário de dízimo. Vou repetir em português, que eu vi que tem gente que não entendeu. O que eu ganhava em 30 dias, que não era 2.000, nem 3.000, nem 4.000, era dinheiro. Eu agora estou dando de dízimo por semana, sem faltar pouco. Levei agora a minha família toda para Israel. O cara falou assim: você quer ganhar dinheiro? Vou te dar muito dinheiro. Toma dinheiro para você aqui. Você quer levar um monte de gente para Israel, você vai ficar rico. Falei: me dá o dinheiro todo. Peguei o dinheiro, dei para todo mundo. Paguei passagem para um monte de gente para Israel. Não ganhei nada, nem R$1. Mas eu cheguei lá no Muro das Lamentações e eu vi aquelas pessoas que eu investi nelas chorando. Eu vi lá no túmulo vazio, a molecada chorava de passar mal. E os capetas indo embora da vida deles. Eu não tenho medo de vestir. Eu não tenho medo de crer. Eu não tenho medo de comer comida nenhuma. Fui no Haiti, falaram assim: tem, aqui é bode. Eu falei: vou me dar um bode aí. Eu comi bode no Haiti. Eu comi carne de cachorro na Índia. Me dá, se eu passar mal, eu vou passar mal, mas eu vou comer. Eu não vou ficar. Não vou ficar com medo. Eu me recuso a ser refém do medo. Eu me recuso todo dia de manhã. O medo me levanta e me põe de refém. Seu marido vai te deixar. Você vai falir. Você vai ter doença de câncer igual sua mãe teve. Gente, Satanás falou para mim, dos 14 aos 38 anos de idade, Satanás disse para mim que eu ia morrer aos 38. Porque minha mãe morreu aos 38 e eu achava que eu ia morrer aos 38 também. E quando foi dando 36, 37, eu comecei a deixar minha senha de banco tudo separada. Comecei a organizar, de verdade. Eu comecei a separar os documentos, tudo da casa. Quando foi dando aniversário para 38 anos, Pati, está aqui tudo o que você precisa. Anteontem eu completei 42 anos. Eu não morrerei, mas eu viverei e contarei os milagres do Senhor. Então, para encerrar, medo é uma questão de foco. Diga comigo: medo é uma questão de foco. Olhou para Jesus, o medo some. Olhou para o medo, Jesus some. É uma questão de foco. Se você olhar para o Filho de Deus, o medo some. Mas você fica com medo olhando para Jesus. Aqui é a delícia em cima do mar dizendo assim: vem cá para o show do poderoso, vem. Mas se você olhar para o medo, você afunda. Eu sentei com meus filhos esses dias e falei assim: eu não quero que vocês sejam uma raça de gente medrosa. O pai de vocês não é irresponsável. Tem uma diferença entre ter fé e ser moleque. Eu não estou pregando ser moleque nem ser fanático. Eu estou pregando fé naquilo que Deus falou. Gente, pega a sua vida todo dia de manhã. A vida é uma grande bolsa de apostas. Já viu que as roletas de cassino? Pega a sua vida todo dia de manhã assim, ó, como se fosse uma aposta. E o cara da mesa fala: vai apostar em quê? Aí você pega as suas fichas todas e aposta no que o Filho de Deus falou. Todo dia. Podem rir da sua cara, pode no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano não dar retorno nenhum, mas continua crendo no que Deus falou. Não aceita ser escravo do medo. Eu tenho uma palavra para dar aqui que eu nunca falei pregando esse sermão. Jesus mandou dizer para as pessoas aqui: não tenha medo da sua idade. Tem muita gente olhando para a sua idade dizendo: já não dá mais para mim. Assim diz o Senhor: eu não estou nem aí para a sua idade. Ele chamou Moisés com 80, mas o menininho dos 5 pães e 2 peixinhos ele chamou quando era menino. Ele vai fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. E para de ficar achando que a sua idade vai impedir, ou liberar, ou facilitar, ou amarrar o agir de Deus. Que Ele vai fazer o que Ele quiser com quantos anos você tiver. Não tenha medo de se entregar ao que Ele mandar você fazer, mesmo você sendo mais velho, ou mesmo você sendo muito jovem. Jesus está chamando gente aqui muito jovem.
Você tem 12, 11, 9 anos de idade, Cristo já está falando no seu coração: vai filho, vai filha, prega. Eu estava no aeroporto anteontem, um menino de 11 anos chegou perto de mim: pastor, eu sou o Daniel, eu estou pregando pelo Brasil inteiro, as igrejas me convidam e eu chego. Gente, um menino, um toco de menino desse tamanho. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei: sério mesmo? Ora por mim aqui, Daniel. O Daniel falou assim: você é uma inspiração para mim. Eu falei: eu sou o quê para quem? Você que é uma inspiração para mim. O menino sobe no púlpito. Eu falei assim: como é que você prega? Eu falei: eu prego olhando para o alto. Que eu não olho para ninguém, eu não tenho medo. O que você vai fazer para você não ter mais medo a partir de hoje? Enfrenta-o. Se ouvir um barulho, vai lá no segundo andar. Já vai pronto para morrer, mas vai. O chefe te chamou na sala, vai. Ô chefe, e aí? Beleza? Seu time é um lixo, hein? Estamos aí. Vai te demitir. Um dia, eu estava na rua, minha chefe me ligou: Lucinho, vem aqui. Algo falou no meu coração assim: você vai ser demitido hoje. Eu já casado. Passei na loja onde a minha esposa trabalhava, falei assim: eu vou ser demitido agora. Ela falou assim: a chefe falou que vai me demitir. Eu falei: não, eu tenho certeza, porque Deus falou no meu coração. Não vai acontecer nada. Cheguei lá, ela sentou comigo e falou assim: você está demitido. Eu casado com um monte de contas, voltei para casa, sentei, comecei a chorar. Falei: Deus, e aí? O que vai acontecer comigo? Ele falou assim: eu não te convidei para andar sobre as águas. Você não disse sim. Você vai ver o que eu vou fazer. Quando eu estou procurando emprego, meu pastor me liga e fala assim: sim, você vai cuidar dos adolescentes da igreja. Eu comecei a cuidar dos adolescentes e ele começou a me dar, sabe o quê? Nada para cuidar dos adolescentes. E eu fiquei 3 anos trabalhando sem ganhar nada, nunca me faltou nada, e eu não tinha emprego nem carteira assinada. Eu ganhava a cesta básica da igreja, mas eu fiquei trabalhando. Um dia ele virou para mim e falou assim: vou te dar R$100 por mês. Eu falei: oh, que maravilha, eu vou ficar rico, pode me dar R$100, uma ajuda de custo. E eu fiquei, aí eu assumi os jovens, e foi, e eu estou aqui hoje. Sabe por quê? Porque um dia eu resolvi assumir um negócio que aparentemente não dava nada. Eu não tive medo. Disseram para minha mulher: você não pode engravidar. Eu falei: quem falou com você que você não pode engravidar? Eu que vou te engravidar. Eu vou te engravidar. E no dia que eu engravidei ela, eu fui lá no médico e falei assim: ó, tá grávida. E fui eu que fiz, e com muito prazer. 2 filhos. Eu tive que fazer vasectomia. Aí falaram comigo: você vai ter coragem? Quando eu nasci, minha mãe olhou para mim e falou assim: é homem. Aí resultado, fui lá e fiz a vasectomia. Voltei andando igual esses homens do faroeste, sim. Cheguei na igreja, sabe o que a minha mulher fez? Chamou os homens todos da igreja, os maridos das amigas dela. Falaram assim: vocês nenhum são homem. Homem é o meu marido, que teve coragem para não me abrir a 3ª vez. Ele foi para a mesa de cirurgia. Se vocês são homens, segue o exemplo do pastor de vocês agora. Você tem coragem? Você tem coragem? Eu estou te perguntando: você tem coragem? Então eu quero orar por você agora, expulsar os medos da sua vida. Eu vou te pedir para você ficar onde você está. Não mexe não, porque senão nós não vamos conseguir sair para lugar nenhum aqui. Vai chegando o fim do ano, vai vindo sobre nós uma tristeza. Ai, esse ano eu perdi tal coisa assim. Ai, 2014 tem Copa do Mundo, nós estamos tudo ferrados. Ai, como é que nós vamos fazer, gente? Eu vou ter que entregar meu TCC. Está acabando o ano. Eu não arrumei emprego, não arrumei namorado. É semana do Dia das Bruxas. Novembro é uma desgraça. Dezembro é uma depressão. Todo mundo feliz e eu triste. Eu finjo que estou feliz como um pernil, mas dentro de mim eu estou morrendo de medo do meu 2014 ser igual ao 2013, que foi idêntico ao 2012, e nada diferente do 2011. Olha para mim.
meu Jesus e o seu Jesus marchou até aquela cruz, o campeão dos campeões. Ele não teve medo da morte. Ele olhou a morte no olho e falou assim: você vai me matar? Pode me matar. E assim como ele, o maior homem que já viveu, eu e você somos gente de coragem. E a partir desse dia, eu profetizo: todos os seus temores não te amarrarão mais, em nome de Jesus. Eu declaro que nessa noite você vai sair daqui um ex-medroso. Se não há história de gente corajosa na sua família, a partir de hoje tem você. E através de você um espírito de fé e de ousadia vai entrar no meio da sua casa. E você vai começar a dizer para todo mundo assim: eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Mas não se engane, as vozes do medo continuarão a vir, e os assobios da madrugada continuarão, e os fantasmas vão continuar a andar sobre o mar. Mas se você olhar bem de perto, não tem fantasma. É o Filho de Deus de braços abertos dizendo: filha, eu te amo. Filho, eu vim te resgatar. Nessa noite, todo demônio do medo sai, em nome de Jesus. Se você herdou o medo da sua família, se ele é espiritual, se ele é fruto de uma experiência ou da experiência dos outros, não importa. Nessa noite, o Senhor nos liberta. Nessa noite, o Senhor nos liberta. Nessa noite, não vai ficar um homem aqui que não seja corajoso. Deus renova um espírito de fé na vida das mulheres. De quem entrou a primeira vez numa igreja, que entrou 1000 vezes. Os pastores serão ousados, os ministros de louvor, as crianças vão sair daqui. Não vai ter criança com medo do escuro. Ninguém com medo. Ninguém com medo. Porque do nosso lado está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero fazer uma oração de entrega. Você pular de cabeça em Deus. Todos repitam comigo em voz alta. Em voz alta. Não conversa com ninguém agora. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, esta noite eu entrego minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Leve embora os meus medos. Muda o meu coração. A partir de agora, eu sou Teu para sempre. Hoje eu decido viver para Ti. Com essa simples oração, eu recebo o Espírito da coragem, o Espírito Santo. O meu nome está escrito no livro da vida. E agora eu deixo de ser uma simples criatura de Deus, para me tornar, pela fé, filho do Deus vivo. E com essa oração, eu selo o meu destino eterno. Nada nem ninguém, nem altura nem profundidade, nem o passado nem o futuro, nem problemas nem crises, nem pecados nem demônios, nada me afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Em Teu nome eu oro. Amém. Quem fez essa oração comigo pela primeira vez na vida? Primeira vez, faz assim para eu ver. Primeira vez na vida. Lucinho, hoje pela primeira vez eu estou fazendo essa oração de entrega. Faz assim, bem programa do Silvio Santos mesmo assim. Isso, legal. Eu sei que já tem gente que está levantando a mão, que está em pé. Mas quem está sentado e levantou a mão, fica em pé. Quem está sentado e levantou a mão, fica em pé. Quem já está em pé, continua em pé, que você não tem opção mesmo. Fica em pé. O que nós vamos fazer? Preste atenção. Os meninos e meninas que estão aqui à frente, olha para mim, todo mundo está sentado aqui. Ou vocês vão espremer lá, não sei para onde vocês quiserem, ou vão subir para cá. Mas eu vou pedir para todo mundo que fez a oração pela primeira vez vir aqui à frente. Eu preciso que você venha. Quem fez a oração pela primeira vez, vem bem para frente. Chega bem para frente. Pode passar por cima da cabeça dos outros aí.
Mesmo você que está lá na porta, eu vou te esperar. Enquanto isso, nós vamos cantar essa canção. Não há limites, minha força está em ti. Venha, venha. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, não vou viver pelo que vejo. Chega bem pra frente, bem pra frente. Pode vir, venha, venha, venha. Não vou viver pelo que sinto. Chega bem pra frente, pode vir, vem. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Diga! Nada é impossível. Vem, pode vir, vem. Chega, dá um passinho pra frente, todo mundo. Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando. Não vou viver pelo que vejo. Vem pra cá que nós vamos orar, vem. Você que aceitou Jesus, vem. Não vou viver pelo que sinto. Se você fez a oração, vem. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Peraí, só aqui. Nada é impossível. Enquanto o pessoal tá vindo, Em ti. o que você acha de você fazer a dança do caroço doido comigo? Fica de pé, todo mundo aí. Se você tá cheio da coragem do Senhor, você vai dizer pro caroço, seu caroço, o problema é seu. E você vai rir na cara do medo, rir na cara do pavor, rir. Sabe por quê? Maior é o que está com você. Ó, deixa eu falar pra você. Jesus é o terror da capetada. Quando Jesus aparece, os demônios passam mal e morrem. Você está com Jesus, sim ou não? Você está com Jesus, sim ou não? Sabe o que ele te diz essa noite? Coragem, sou eu, não tenha medo. Então, nós vamos cantar o refrão de novo. E na hora que a gente cantar, você vai falar com toda ousadia pro medo, que agora é pra ele ter medo de você. E você com ousadia vai dizer: nada é impossível. Eu não vou orar para você ser cheio de fé. Nós só vamos cantar. E com essa dancinha doida que a gente vai fazer, nós vamos mandar embora tudo que está nos aprisionando. Você crê? Crê? Não vou viver pelo que vejo. Do início. Só no refrão. Não vou viver pelo. Prepara aí. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está
tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Porque eu tô vendo que eu vou ter que ensinar essa bagaça aqui. Amém? Você não tá entendendo, velho. Você tá sambando na cara da sociedade. Você tá rindo na cara do capeta assim, ó. Você que ficou a vida inteira me amedrontando, a partir de hoje só tem um freio na minha vida, é Jesus. O medo não me freia mais. O medo não me freia mais. Você tá entendendo que você vai cantar agora? Amém? Se eu pular, você pula. Se eu fizer assim, você faz. Se eu fizer assim, então vai. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluia! 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 Amém! Vocês que estão aqui à frente agora, a igreja estenda as mãos para eles. Pai, nós abençoamos essas vidas. Nunca mais eles serão os mesmos. Ninguém vai sair daqui com medo do escuro, nem de demônio, nem de inferno. Porque o domador de demônio e de inferno está aqui nessa noite. Eu declaro essas vidas libertas. Todos estão libertos do medo de morrer, do medo do passado, do medo dos relacionamentos. Ninguém aqui vai ter mais medo de superstição, de passar debaixo de escada, de gato preto, sexta-feira 13. Ninguém aqui vai ter mais medo de morto-vivo, de zumbi, de nada, de nada, de nada. O único medo que vai ficar em nós é o medo de pecar. Eu declaro essas vidas libertas da depressão, do suicídio, da bebida alcoólica, dos vícios, da pornografia, da mentira. Nós declaramos essas vidas transformadas pelo Senhor. E a partir de agora, uma nova história o Senhor escreve na vida deles e delas. Sem medo nenhum, eles vão viver o melhor momento da vida deles a partir de hoje. Nada é impossível. Nós os abençoamos como igreja e declaramos uma nova história começando hoje, aqui neste lugar, em nome de Jesus. E agora o último, põe todo mundo a mão na cabeça. Diga: Deus, o medo foi embora, e a coragem veio, mas não por uma noite. A partir de hoje, a coragem será meu padrão de vida. Eu terei ousadia, fé, destemor. Nunca mais serei preso ao pessimismo, ao negativismo ou ao passado. A partir de hoje, nada é impossível. Eu creio e eu vou incendiar o mundo com a minha fé, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu dou uma ordem só: medo, em nome de Jesus, sai! Faz só com sua mão. Medo, em nome de Jesus, sai! Diga de novo: medo, em nome de Jesus, saia! Coragem, vem sobre mim. Ousadia, vem sobre mim. Fé inabalável, vem sobre mim. Eu recebo e vou viver dessa maneira
Para a glória do Pai, Glória do Pai. do Filho e do Espírito Santo. Amém.